Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental em mais um programa Entrevista Intercontinental. Para você que está nos assistindo, eu peço que curta, compartilhe, comente, para fazer os algoritmos entenderem que esse produto que a gente está produzindo tem alguma relevância. E isso nos ajuda e muito. Lembrando também que esse programa é produzido por mim, Nando Baltazar, aqui da Europa, direto de Portugal, pela minha agência, a agência BTZ. É a minha agência aqui em Portugal, que trabalha para Portugal e para qualquer parte do mundo. Afinal de contas, o nosso mundo hoje é online. Então curta, compartilhe, nos ajude a divulgar o canal Intercontinental e este programa, Entrevista Intercontinental. Na entrevista intercontinental, vocês já sabem, eu sempre entrevisto pessoas que eu gosto, que eu admiro e que têm relevância. E como eu disse já muitas vezes, pessoas que têm uma inteligência acima da mídia. Só que o nosso entrevistado hoje, além de uma inteligência e sabedoria acima da mídia, é um grande guerreiro. Ele é advogado tanto em Portugal quanto no Brasil. É uma pessoa que ajuda muito toda a questão do nosso patriotismo, que luta pela liberdade, que luta pela justiça, não só no Brasil, como também em Portugal. Esse meu grande amigo, tive o prazer de estar com ele aqui no Algarve, na região do Algarve, poucos meses atrás. Ele aqui ajudando o Chega, porque ele, além de ser um ativista no Brasil, ele também aqui ajuda o Partido Chega, que é do André Ventura, quanto ajuda o Partido Chega no Brasil. Ele é um dos representantes do Chega Brasil. Então é ele que leva as informações para os nossos irmãos portugueses que estão no Brasil. Eu estou falando do meu grande amigo Ricardo Horta. Ricardo, seja mais do que bem-vindo. É um prazer te receber. Inclusive, já queria começar com um desafio. Eu quero propor para você que a gente consiga fazer pelo menos uma vez por semana um programa, entrevista intercontinental, para falar tanto sobre o Brasil quanto sobre a Europa. Seja bem-vindo, Ricardo. Primeiramente, quero agradecer o canal Intercontinental, a agência BTZ, o Nando Baltazar, por essa oportunidade e eu podemos ajudar aqui na América do Sul, no Brasil, com as notícias, porque cada vez mais a conexão das notícias internacionais. A matéria começa, o assunto começa no Brasil, termina na Europa e vice-versa, porque hoje o mundo está cada vez mais globalizado, né? E as informações, tanto econômico, por exemplo, o dinheiro mundial hoje não tem pátria, hoje ele está aqui, hoje ele está lá, e a gente está aqui para fazer essa conexão Brasil-Portugal, né? Como o Nando falou, eu sou aqui no Brasil, eu sou do PL, né? E em Portugal eu sou do Chega, né? Que é o Partido Conservador, e aqui é o símbolozinho da Comunidade Europeia em Portugal, que nós estamos unidos hoje pelo Patriotas da Europa, são 19 partidos, ou seja, como a esquerda tem a tal da Internacional Socialista, e ele se funde, né, numa rede de proteção e também de informação, os conservadores no mundo e os patriotas no mundo estão se organizando, né? Em março de 2023, eu fui a Washington, D.C., e conheci essas CDUs, e conheci os patriotas nos Estados Unidos, depois o movimento franco-brasileiro na França, os patriotas em Madrid, em Barcelona, os patriotas da Itália, tivemos evento em Milão e em Roma, os patriotas da Alemanha, ou seja, os brasileiros no mundo e os lusitanos, os luso-brasileiros, que é o caso meu e do Nando Baltazar, a gente se une, né, numa rede agora informal, mas uma rede de proteção do mundo, porque hoje essa cultura woke, esse globalismo, né, essa esquerda militante no mundo, e também os problemas gerados, né, por esse tipo de pauta, ele dá efeito tanto na economia, quanto na parte dos países, na autonomia, na democracia, na censura, na liberdade. E a gente começou a se conectar cada vez mais, eu, Nando Baltazar e o programa,
né, Intercontinental, que foi feito até o nome do programa, assim, para dar as informações que não são dadas nos canais tradicionais, da mídia tradicional, porque muitas vezes hoje tem muito canal que você coloca para ter informação e você tem desinformação. Você tem uma rede de militância nesses programas, né, de televisão que, dado hoje, a população, foi feita pesquisas, a população não confia mais, infelizmente, porque as pessoas não estão dando notícia, estão dando comentários, distorcendo a notícia. E aqui o compromisso meu com o Nando Baltazar é de dar a informação, trabalhar a informação para que você tenha a sua percepção do que está acontecendo. Então, a gente vai direto na fonte, nos fatos, a gente vai buscar informações para vocês, no sentido de mostrar o que está acontecendo, tanto no Brasil, na América do Sul, e no caso do Nando Baltazar, na Europa, né, e fazendo essa conexão com outros colegas, né, no mundo. Né. Hoje, então, a gente está realmente mostrando para vocês o que ocorreu. A gente já... primeiro você dá um enfoque sobre esse comentário que eu dei, e nós vamos passar para a segunda parte. Ok, Ricardo, é exatamente o que você disse. A ideia desse programa e desse canal é levar informações sobre o que está acontecendo no mundo, discutir o que está acontecendo no Brasil, discutir com seriedade, discutir os fatos, discutir o que está acontecendo na Europa, também com seriedade, discutir os fatos do que está acontecendo na Europa. E como você mesmo também colocou, hoje o mundo ele é muito menor em termos de informação. A informação roda e circula muito mais rápido. E no programa de hoje, Ricardo, a gente vai falar sobre esta visita que foi importantíssima para o Brasil. Vamos lá, tá aí. Visita de Observatório Internacional. Esse senhor que está na tela é o Antônio Tanger Correia, vice-presidente do Parlamento Europeu do Grupo Patriotas. Como você disse, o Grupo Patriotas na Europa são 19 partidos. E eles vieram ao Brasil para um diálogo com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Por quê? Porque o PCC está tomando conta do mundo. PCC, lembre, o próprio Trump já falou, está incomodando nos Estados Unidos. Na Europa também incomoda muito. E eles já estão com os 2 pés aqui em solo europeu e utilizando Portugal como porta de entrada. Não é isso, Ricardo? É verdade. Infelizmente, hoje o tráfico internacional, né, e a organização do tráfico internacional está cada vez mais inteligente, né? Eles têm ramificações em diversas partes do mundo. Hoje você tem aqui tanto o PCC como o Comando Vermelho no Rio e o PCC em São Paulo. Tem conexão com as Farc na Colômbia, tem conexão também com o narcotráfico, narcoestado já no caso da Colômbia e da Venezuela, né? E esse golpe que deu no narcotráfico, o Trump, com a prisão do Maduro, impedindo as transações de narcotráfico, tinha um canal que saía da Venezuela e ia pelas ilhas, né, caribenhas e chegando na Europa, e também para o outro lado da Colômbia, indo por dentro, né, chegando direto ao Golfo do México no México e nos Estados Unidos, né, e o Brasil fazendo parte dessa conexão internacional. Hoje o grupo, infelizmente, mais poderoso do narcotráfico no mundo é o PCC, Primeiro Comando da Capital. Alguns dizem que não, outros dizem que realmente o líder é o Marcola, que está preso no complexo penitenciário da Papuda, onde tem a ala de alta periculosidade, na ala do presídio federal, né, um presídio onde de segurança máxima que ele está lá, né? E também no Comando Vermelho você tem o Fernandinho Beiramar e outras correntes, né, que dominam o Rio de Janeiro. Hoje, 28%, infelizmente, do Brasil, a pessoa sofre interferência, né, do narcotráfico, onde o Estado não manda mais, infelizmente. Hoje, as pessoas que moram nas comunidades, ou nas favelas, da forma que você quiser falar, né, eles são reféns, né? Então, você é obrigado a comprar no mercado, que é indicado pela facção criminosa,
o gás, a distribuição de gás, né, TV a cabo, né, até coisas simples que você quer fazer. Tem pessoas que são colocadas barricadas por 2, 3 anos na sua casa, você não pode nem sair com o seu automóvel. E você tem hoje 20 e tantos por cento num país, né, enorme, igual o Brasil, completamente refém, onde o Estado não manda, né, o que manda é o Comando Vermelho e o PCC. E essa facção criminosa, com suas ramificações internacionais, tem uma rota, né, que depois virou um ponto de apoio e agora virou uma subsede, né, do PCC, né, também tem na cidade do Porto, em Lisboa, e no sul de Portugal, né, você já tem mais de 2.000 membros, né, do PCC e do Comando Vermelho dentro de Portugal. A facilidade de entrada em Portugal na época do governo Antônio Costa, né, com a política de portas escancaradas, entrou muitas pessoas, né? Uma das pessoas que foi vítima foi o Manu, na cidade de Braga, um jovem de 19 anos, né, que foi esfaqueado por um membro do PCC que já vinha expulso de um outro país com a ficha corrida, né? Então, hoje, as prisões de Portugal, né, porque qual a estratégia do PCC, isso é interessante falar, Fernando, que eles entram dentro dos presídios, né, e gostam de ser presos por pequenos delitos, não por delitos de tráfico, e lá dentro ele faz a cooptação, né, de pessoas, de criminosos, como se fosse um recrutamento, um RH dos criminosos, onde o PCC está entrando nos presídios de Portugal. E realmente hoje ele já tem diversas atividades econômicas, como no Brasil, são donos de postos de gasolina, são donos de distribuidoras, entraram na economia, na hotelaria, no restaurante, para poder fazer o branqueamento de capital ou a limpeza do seu dinheiro, né? E, na verdade, tem vários filmes americanos, né, que falava do maior traficante colombiano, né, conhecido em filmes e tudo mais, né? E hoje é o maior traficante do mundo, que bota ele como um traficante de segunda categoria, o Marcola, né, e toda a sua rede de proteção. Muitos dizem que até o PCC financia faculdades de pessoas que estão fazendo curso de Direito para virarem advogados, né? Inclusive, vários advogados, amigos meus, são cooptados pelas facções criminosas para ser o advogado do tráfico, e a pessoa não é o advogado do cliente. Eu sou advogado, tem gente que se apresenta, eu sou advogado do PCC. Como é que você vai ser um advogado de uma facção criminosa? E tem países que legalizam a facção criminosa como partido, igual na Colômbia. Na Colômbia, o presidente da Colômbia, ele é eleito por uma facção que virou partido. Facção / partido, e ele é o presidente hoje da Colômbia, né? E essa conexão internacional de combate ao tráfico de droga, né, ela teve uma rede muito iniciada nos Estados Unidos, né, por várias pessoas da Interpol, né, e várias pesquisas, e o governo americano tem um departamento, o DEIC, né, e também outro departamento internacional de combate ao tráfico internacional de drogas. E a Interpol, e o Brasil é signatário desses acordos, muitas vezes não funciona dentro do nosso país, porque a gente sabe que tem um presidente que usou um chapéuzinho, um bonezinho de CPX, né? A gente não consegue entender, Nando, como que um ministro da Justiça e um presidente da República entra dentro do complexo do Alemão sem nenhum policial, com a liberdade de subir e entrar, aonde o BOP não consegue entrar, aonde os policiais militares, se entrarem, tem a pena sobre a sua vida, né? E hoje você tem não só o tráfico de droga, como também você tem as escravas do sexo, você tem jovens que são os aviãozinhos, você tem crianças que são dominadas, você tem pais que perdem seus filhos, porque o traficante gostou da sua filha, bate na porta e fala, essa aqui vai ser minha esposa, mas ela tem 15 anos, não interessa, e leva de casa. Então, a conexão econômica, dizem que eles têm até banco, e olha que o escândalo do Banco Master tem lá uma parte que já foi considerada pelo ministro André Mendonça, que é a investigação da correlação do Banco Master e outros bancos com facções criminosas, ou seja,
parte de um banco em aplicações de facção criminosa PCC no Brasil. Então, exatamente o que você disse é muito importante, que são as ramificações, não é? Porque décadas atrás os bandidos, essas facções, viviam do tráfico de drogas, era o principal deles, era o tráfico de drogas. E hoje é uma parcela mínima dentro dos grandes negócios. O PCC tem refinarias, postos de gasolina, hotéis, como você disse, até ligações com a Faria Lima. Então, para a Europa, e é isso a importância do Tanger, né, dessa visita, para que ele conhecesse melhor isso, é porque o PCC está se instalando fortemente em Portugal. Você falou sobre a morte do Manu, uma morte horrível, horrível, mas que também é culpa de Portugal, da frouxidão que Portugal tem de deixar qualquer um entrar, sem a verificação dos antecedentes dessas pessoas. Tivemos esse caso, como temos outros diversos. Mas a questão de Portugal, de portas abertas, vai ter que ser resolvida. E o que acontece? Como ficamos anos de portas abertas, o PCC se instalou aqui. E não é só para tráfico de drogas. São grandes negócios, é diversificação de negócios. Como você mesmo colocou, eles formam juízes, advogados, deputados, gente que é ligada a eles. Tem crianças que já, desde pequeno, mais espertinho. Vamos pagar o estudo dele, ele será um grande homem, mas é faccionado. E todo mundo sabe, quem é faccionado não sai da facção, é máfia. Só sai de um jeito, morto. Então, eles vão dominando o poder e a Europa, por essa frouxidão que teve de não entender o que estava acontecendo ou fingir que não estava entendendo, hoje temos o PCC extremamente fortalecido em Portugal e ramificando para diversos países da Europa. Não só com droga, mas com outros ativos também, né? Outros negócios. Porque eles vão se espalhando, compras de imóveis e assim vai, restaurantes, e eles vão se espalhando, porque eles também precisam legalizar esse dinheiro, como dizem em Portugal, branquear o dinheiro, né? É fazer a lavagem do dinheiro, gente. Eles precisam ter negócios para fazer essa lavagem. E graças a Deus, parece que a Europa, Ricardo, está começando a acordar. A gente percebe nessa visita do Tanger, né, e de tantos outros parlamentares europeus e figuras importantes da Europa, do Parlamento Europeu, querendo entender um pouco mais e querendo, de verdade, combater o crime que já está instalado aqui na Europa. Porque todos nós sabemos, essas facções criminosas elas podem parecer lentas, mas cada pisada é uma pisada firme e eles nunca recuam. Eles vão sempre adiante, sempre querendo e conquistando cada vez mais. Então a Europa tem uma situação hoje muito difícil, com as nossas facções brasileiras que estão infiltradas e se ramificando pela Europa inteira. Mas vamos lá. O Tanger, né, eu vou mostrar aqui um vídeo de um trecho de uma entrevista que ele deu para o Pitoli, tá? Um grande jornalista, o Pitoli da Auriverde, pessoa que gosto muito do trabalho dele, da firmeza dele, da coragem que ele tem. Então o Tanger deu uma entrevista, e nessa entrevista, como vocês vão ver, não só ele entende muito bem a questão do narco-estado, né? O narcoterrorismo, desculpa, e como também da situação que o Brasil vive hoje, que, segundo ele próprio, é uma ditadura. Assistam só. Que, de fato, conheçam a nossa realidade. E a primeira pergunta que lanço para o senhor. Hoje são 144 presos no Brasil, presos políticos, um sem número de refugiados em países como a Argentina, e o nosso ex-presidente Bolsonaro preso e hoje num hospital, agora para semi-intensiva de um hospital. A Europa tem noção do que acontece no Brasil agora? Boa tarde. Olha, nós viemos não só para conhecer a realidade, porque nós portugueses, como deve imaginar, os portugueses conhecem a realidade, Chega principalmente, mas também para dar o nosso apoio às forças democráticas aqui no Brasil.
Se os europeus em geral conhecem, não conhecem. Não conhecem e nós esforçamos-nos muito por dar a conhecer. É evidente que mesmo no Parlamento Europeu os nossos amigos e aliados, não só dos patriotas, mas também do ICA, alguns do PPE e do ESN, que estão muito interessados na evolução daquilo que se vai passar aqui no Brasil. Não sabem os números, não sabem a quantidade de presos políticos, não sabem a ditadura, porque é de facto uma ditadura que se vive neste momento neste país, e não têm a noção cabal disso, não têm. Mas nós, e é uma das coisas que nós queremos fazer e estamos a fazer, é informar as pessoas e fazer com que as pessoas tenham a noção do que está a passar aqui no Brasil. E eu penso que daqui até às eleições presidenciais, mais para o fim do ano, é fundamental que os europeus percebam o que é que está a passar. Veja bem, é fundamental que os europeus percebam o que está a passar. Então, majoritariamente, nessa entrevista, ele falou da situação política do Brasil, dessa situação que a gente vive que não é nem um pouco democrática, não é, doutor Ricardo? E assim, ele entendendo isso, que força ele tem e o que ele pode fazer aqui no Parlamento Europeu para que as pessoas entendam o que está acontecendo no Brasil e que nós consigamos ter mais uma ajuda externa, porque já temos dos Estados Unidos, só está agora, principalmente, faltando esse núcleo europeu entender. O que precisa ser feito? Na verdade, essa visita do embaixador Tarcísio Corrêa, que é o vice-líder do Bloco Patriota na Europa, vice-presidente nacional do Chega, ele representa 19 partidos políticos, a segunda maior bancada no Parlamento Europeu, com quase 90 deputados. Se for juntar essas siglas que ele falou, SN e tal, e os outros partidos, né, da hora chega a ser a primeira força e a segunda força, porque tem um partido da Meloni, que não faz parte do Patriota Europa, que são vários deputados, e os outros deputados que ficam entre centro-direita e direita, né, e se juntar todos, segunda força no Parlamento Europeu. Então, vamos dividir essa visita em 3 pontos, né? Primeiro, o Patriota na Europa entrou com embargo econômico humanitário e o embargo no Mercosul, exatamente por descumprimento de diversos acordos internacionais, principalmente na área de direitos humanos internacionais, onde o Brasil tem 2.000 presos políticos e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, um furo de reportagem que nós vamos falar aqui, acaba de ser concedido, né, que sempre deveria ser, nunca deveria, pela questão da idade, 71 anos, 8 cirurgias, alta comorbidade, o risco, né, ele está, inclusive, né, saiu agora ontem da UTI, né, teve queda no presídio, ou seja, um senhor de idade, não só de ser um ex-chefe de Estado brasileiro, mas o general Heleno, com 80 anos, né, ser preso, né, de forma truculenta, sem o apoio, ao devido apoio dos direitos humanos, né, e as garantias individuais, né, que o cidadão tem quando tem uma certa idade. Então, a LEP, Lei de Execução Penal, e a Lei do Idoso no Brasil não tem a possibilidade de uma pressão na pessoa que está no cárcere, uma pessoa que tem idade e comorbidade, né? Então, isso é uma violência aos pactos internacionais, Pacto São José da Costa Rica, Pacto de Genebra, né, e pactos de direitos humanos de Varsóvia, que o Brasil é signatário, né? Então, a parte dos direitos humanos foi completamente violada nessa maior prisão coletiva dos tempos modernos, que prendeu 2.000 pessoas, né, até pelo relatório do ministro Alexandre de Moraes, uma prisão como bando, né, e manada, configurando, dizendo que eram terroristas, sendo que a lei do terrorismo foi banida na época da presidente Dilma, até por causa dos movimentos do MST, da UNE, da CUT, né? Então ela tirou a lei do terrorismo. E as tipificações penais completamente arbitrárias, né, onde a Débora do Batom, que estava no cartaz que você votou, pegou 17 anos de prisão. Então, no aspecto dos direitos humanitários, chegaram várias denúncias, carradas de denúncias, no Parlamento Europeu e nos organismos internacionais, e o Brasil estava violando. Segundo aspecto, né, é a questão do Mercosul, porque não se tem como você fazer um embargo, um acordo de comércio num país que faz, um dos países que mais
exporta drogas pelo mundo, né? E aí pega mercadorias, café, soja, nossa proteína, né? Enxertam coisas dentro e entra dentro da Europa. Né? Então, você vê que hoje a tecnologia utilizada para fazer o tráfico de droga, a invenção e a criatividade e o conhecimento dos portos e aeroportos são grandes, né? Até submarino eles já estão usando, não é isso? Na verdade, já não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Né? Submarino, olha que é caro, tem um submarino, né? É o PCC mandando. Um foi preso na Madeira, outro foi preso no Algarve, outro foi preso nas Ilhas Canárias, na Espanha, e o outro quase chegou na Itália, né? E o que acontece, Nando Baltazar, já que já citou essa situação? O PCC hoje tem tanto dinheiro, porque antigamente eles tinham os parceiros, né? O parceiro para a produção da droga, o parceiro para a comercialização da droga, a distribuição da droga. E aí também tinha a distribuição nacional no Brasil e a distribuição internacional, tinham parceiros. Aí o que ele aprendeu? Por que eu tenho que ter parceiro na Europa se eu mesmo posso comercializar? Então, o próprio PCC está mandando gente para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, para Portugal, com base em Portugal. Infelizmente, hoje a base internacional do tráfico de droga brasileiro é Portugal. E do Portugal, ele consegue ramificar para toda a Europa, né? Todo mundo sabe que um dos maiores consumidores de droga é primeiro os Estados Unidos e a Europa, né? E eles trocam as drogas, né? Por exemplo, ácido e outras drogas manipuladas em laboratórios da Europa vem para o Brasil. E o Brasil manda cocaína, manda maconha, haxixe, né? Marihuana, ou que seja o nome, né? Ou seja, tem esses acordos internacionais. E o PCC agora foi além, né? Nos Estados Unidos, o narcotráfico mexicano ainda impera, né? Então, para você fazer, você tem os haitianos, você tem os mexicanos, você tem diversas máfias dentro dos Estados Unidos que dominam o tráfico nos Estados Unidos. Mas na Europa tem também as máfias, mas o PCC conseguiu tomar, né? Como tomou também, tem uma cidade no Paraguai, que era dominada por uma máfia, né, libanesa, né, que tinha lá, e o PCC entrou lá e só num dia mataram quase 200 pessoas e tomaram Pero José Cabaleiro, né, que é o nome da cidade, e aquela fronteira entre o Brasil e o Paraguai, ele foi quase todo tomado pelo PCC. O que acontece? O avanço e a impunidade das brasileiras, agora o secretário Derite, que é um excelente secretário de segurança pública, agora ele já desculpabilizou para candidatar ao Senado de São Paulo. O Tarcísio, é muito importante falar, que tem pessoas que não sabem, a mãe do Tarcísio de Freitas é portuguesa, né? E ela criou ele, e ele é luso-brasileiro como nós, né? E é um grande aliado, os governadores conservadores, aliados do Bolsonaro, que é o Caiado, é o Tarcísio, o Ratinho, o Zema e vários outros, tem uma corrente, um acordo entre eles de combate ao tráfico de droga e também um combate, também o governador do Rio de Janeiro subiu o morro numa situação que não tinha mais como lidar com aquela dominação total, né, e a ineficiência e inoperância do Estado. O Estado teve que reagir, né, e quando você reage de uma forma tardia, onde o governo federal não acompanha, não ajuda, né, porque a inteligência é muito importante, e a união das polícias no sentido de informações, de tecnologia, né? Hoje os caras têm drone, o fuzil AR-15, aquele outro fuzil que derruba avião, né? Então a tecnologia narcotráfico deles é muito grande. Exatamente, é o que a gente estava falando desde o início, as ramificações, os tentáculos e o crescimento, o fortalecimento, usando diversas áreas, diversos modais, né? Eles não param de crescer, tanto que o Trump quer colocar como organizações terroristas. E está certo, no meu ponto de vista está certíssimo. Agora, já falando de terrorismo, será que a Europa
vai entender que esse grupo não é um grupo de narcotraficantes, mas é uma grande máfia e também um grupo terrorista e, portanto, retalhar isso? Retalhar esse avanço e retalhar dentro do Brasil a continuidade deles? Na verdade, quem não combate o tráfico é cúmplice, né? Hoje, tem estados e países aqui fronteiriços ao Brasil e a parte do Brasil, né, e a conivência do Estado, a pessoa começa a transformar narco-estado. Tem diversas prefeituras de capital do Nordeste que têm esposas de narcotraficantes, líderes de narcotráfico, trabalhando nas prefeituras, no governo e no governo federal. Pessoas com portas abertas, né? Foi descoberto que uma das diretoras do combate antidroga do Ministério da Justiça era uma advogada de um grande traficante, né, com acesso direto ao Ministério da Justiça, até tinha foto do nosso ministro e tal. Então, quando o Estado é conivente, partícipe ou até sócio, que é muito difícil, aí já começa uma cumplicidade, né, para não falar diretamente do Brasil, da Colômbia, né? O presidente da Colômbia é um líder da facção criminosa de narcotráfico. Ele foi nas Nações Unidas a dizer que não tinha problema algum o cara cheirar uma cocaína ou fumar maconha, que não faz tanto problema à saúde, ou seja, ele já está fazendo propaganda do consumo de droga, né? No Brasil, o presidente brasileiro diz que o traficante é vítima do usuário. Exato, o traficante é sempre a vítima, né? Aliás, o ladrão que rouba o celular e que mata um pai, um chefe de família, um adolescente, foi só para tomar uma cervejinha. Na verdade, a gente está lidando com um país, o Brasil, no caso, que avança gravemente na violência, que avança gravemente no descontrole, na perda da mão do Estado. Tem vários lugares, falamos aí de Penha Alemão, né, da ação do governador do Rio, Cláudio Castro. Ali o Estado não entra, não. Ali só quem entra que eu vejo entrar assim, tranquilão, grupo político e pessoas ligadas aos grupos políticos que, de alguma maneira, dão apoio. Nem que seja o apoio de chamar todos eles de vítimas da sociedade, né? Então a gente vive uma coisa muito estranha. Mas eu vou voltar aqui para o Tanger e colocar mais um vídeo muito interessante dele e pedir para que você tenha muita atenção em tudo que ele vai dizer aqui. Atravessa uma gravíssima crise de segurança pública. O meu país, por exemplo, tornou-se na sede do PCC e do Comando Vermelho para a Europa. É a partir do sul do Tejo, numa terra que nós conhecemos bem, que está a sede do PCC e que alarga os seus atos criminosos a toda a Europa Ocidental. Para nós, portugueses, é terrível porque não gostamos disso, não queremos isso. Pois é, não gostamos disso, não queremos isso. O que, assim, pela sua expertise, pelo seu conhecimento de manobras políticas, de articulações políticas, o que pode de verdade resultar dessa visita desse grupo ao Brasil na semana passada? De verdade mesmo. Será que consegue acordar uma boa parte do Parlamento Europeu que parece adormecida? Eu acho que, na verdade, vamos para a parte das soluções do problema, né, Baltazar? O que acontece? Ninguém sabe mais combater o PCC e o Comando Vermelho do que a inteligência das polícias brasileiras. No caso de São Paulo, né, porque ele já tem anos e anos a expertise, já tem monitorado quem são os líderes, o telefone, o telemóvel, como fala em Portugal, quem são os parentes, as redes de conexão, está tudo aqui. Então, o que acontece? Eu acredito que a GNR, que é a polícia portuguesa, né, e a PSP e a inteligência da polícia portuguesa... Você falou da GNR, é só para o público do Brasil entender, Guarda Nacional Republicana aqui em Portugal. Isso. E eu acho que você tem que fazer um grande núcleo, onde eles têm que ter um treinamento no Brasil e depois levar eles a Portugal para ajudarem eles a combater. Infelizmente, muitos podem ficar chateados comigo,
mas a polícia portuguesa não está preparada para combater a tecnologia, a informação, o dinheiro, né, a expertise desses marginais internacionais que têm conexões, né, com outras máfias na Europa, nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, eu acho que as polícias têm que usar os seus mecanismos. Existem vários mecanismos de cooperação internacional, inclusive a Europa assina, junto com o Brasil, a signatária, e um dos motivos da visita do Antônio Tange, não foi só o Antônio Tange, foi o Thiago de Sá, que também é do Chega, e tem vários grupos temáticos, inclusive do Mercosul, tem um grupo temático com os Estados Unidos, do combate também ao tráfico de drogas. Também teve a presença da Elizabeth, que é austríaca, também do partido dela na Áustria. Também teve da Holanda, que hoje a Holanda está contaminada em um dos maiores problemas, né, de usuários de droga. Eles não sabem, muitas vezes, ou eles estão adiantados demais ou estão atrasados demais, porque hoje tem praças que as pessoas são livres, podem comprar, né, é uma outra forma de combater, igual ao Uruguai. Hoje você vai numa farmácia e compra droga, né, e na Holanda e Amsterdã você tem praças de utilização. Eles acham que, podendo monitorar e apoiar, eles têm mais informações para poder ajudar e tal. Mas outros acham que isso é errado, outros acham que isso é certo, mas cada país tem a sua legislação. O que ocorre... Então, só reformular aqui a pergunta. Caso parte do Parlamento Europeu acorde para o que está acontecendo, de que é um grupo terrorista, acorde também para o outro assunto abordado durante a semana, que é a situação política do Brasil, que é nada democrático. Pode a Europa surtir algum efeito em benefício do Brasil? O embargo econômico que os Estados Unidos fez, o embargo econômico que o Patriota da Europa fez através da justiça, entrou na justiça, né? O Parlamento Europeu já estava dando condições de aprovar o Mercosul, e o Patriotas of Europa, que é o Antônio Tange, líder, entrou na justiça exatamente para questionar. Olha, vamos abrir, porque vários portos brasileiros já não são dominados pelo Brasil. Tem porto que já foi vendido para a China. Hoje, em Porto de Santos, sabe-se que parte do porto é dominado pela máfia chinesa e a máfia do narcotráfico brasileiro. Então, o povo tem medo de utilizarem o acordo do Mercosul para disseminar e distribuir a droga pelo mundo, né? E a ação efetiva do governo americano, tanto na Venezuela, e já deu ultimato à Colômbia, né? E já também deu um ultimato ao México, né, pedindo essa colaboração internacional. E o Brasil, parece que o único que não escutou ainda foi o Brasil, assinalou, dizendo que ia colaborar e não está fazendo tudo ao contrário do que foi combinado com o Donald Trump, né? O Donald Trump pediu a visita do ministro que representa a pasta que cuida da América do Sul, né? E foi vedado a entrada no Brasil. Foi cancelado o visto, né, desse que queria até visitar o Jair Messias Bolsonaro. E quando o Trump falou da necessidade, né, e os parlamentares brasileiros na Comissão de Segurança Pública apoiaram, e os parlamentares do Parlamento Europeu apoiaram a classificação do PCC, do Comando Vermelho, como traficantes, terroristas internacionais, para melhorar a forma de combate. Quando você tem essa classificação, as penas são mais duras, né? E a gradação da ação da polícia americana e da Interpol e da Inteligência Mundial de Combate ao Tráfico vê já lá na coluna da própria busca da Interpol, que quando eles são classificados como terroristas internacionais, as penas, inclusive, tem lugares nos Estados Unidos, né, que é prisão perpétua, e dependendo da violência desses traficantes internacionais, tem até a pena de morte, né, se teve homicídio, latrocídio ou genocídio, né, porque tem lugares no mundo, né, na África também, que tem alguns polos de distribuição, né, que você vê aqueles africanos sendo usados como mula, né, Nando? Não sei se você já viu. Eles pegam camisinhas e invólucros de plástico, engolem aquilo ali,
e pega a miséria humana, a fome, e utiliza aquele pessoal, né, muitas vezes explode dentro da barriga, eles morrem nesse transporte, né, e utilizam a miséria do povo para fazer o tráfico internacional de drogas. Então, nessa pauta, tráfico, tanto o parlamento europeu como o parlamento americano e vários parlamentares brasileiros já entenderam que é muito importante, né, colocar o PCC e o Comando Vermelho como facção criminosa. Não adianta só o projeto de lei do Derrite, que já deu uma apertada, já foi um avanço, foi muito difícil passar, né? Agora, o que é muito estranho, Nando Baltazar, é que todas essas pautas de combate ao tráfico de droga, à violência, à organização criminosa, os partidos de esquerda não assinam. Não assinam, né? Parece que nem no Brasil e nem os partidos de esquerda da Europa. Então, será que tem uma conexão internacional? No caso do Maduro, a facção criminosa, me ajuda aí, El Soleil, não sei como é que é o nome, aquela... El Soleil. El Soleil, né? Essa facção criminosa, ela pagava, né, pedágio, dava para políticos, e a petroleira também venezuelana transportava a venda de produtos, né, e inclusive portos também na Venezuela foi encontrado e repatriado o pessoal do Hezbollah, da Jihad Islâmica e do Irã, ou seja, utilizando até essa corrente, né, muçulmana, que no Alcorão eles são contra o uso de droga, mas parece que na tríplice fronteira aqui do Brasil eles dominam e ajudam o tráfico de droga. Ou seja, é uma corrente internacional que você tem países, né, que, por exemplo, o Líbano, né, o Hezbollah é um partido lá, né? Então, o terrorismo internacional religioso, né, tem conexões com o terrorismo do narcotráfico. Então, essa é outra conexão que estão querendo saber aonde começa, onde termina a proteção de terroristas internacionais religiosos, homens-bombas, e que explodem prédios e que entram no mercado, pegam creche, né? Foi sabido e notório agora que aquele hospital na faixa de Gaza, que noticiaram que foi Israel, não foi o próprio Hezbollah e o Hamas que explodiram um hospital para botar culpa em Israel. Então, eles são capazes de explodir suas próprias pessoas, né? O seu próprio povo. Imagina o que eles vão fazer com o resto da humanidade. É mais ou menos, já uma coisa que acontece muito no Rio de Janeiro, já há muitos anos, o Comando Vermelho nas favelas, ele cria tiroteio sempre na base de escolas. Por quê? Porque impede a polícia de operacionalizar, de fazer a operação como se deve. Muitos atiram de dentro de escolas, fazendo a população como refém. Em muitas favelas do Rio de Janeiro, quando a polícia vai começar a subir, famílias sabem que tem que colocar suas crianças para irem jogar bola. Pessoas têm que ir para a rua para servirem como um escudo com uma tentativa de neutralização do combate, pois tem civil ali, é o efeito colateral, e assim vai. Então, por isso, sim, eles agem como terroristas. Mas eu vou passar mais um vídeo aqui, Ricardo, que eu gostei muito de assistir. A gente vai percebendo que em Portugal, eu vivo mais a realidade daqui, o André Ventura está começando a acordar para tudo o que acontece no Brasil. Ele tem sido o guerreiro necessário para o combate contra essa instituição, né, esse poder instituído 50 anos atrás de esquerdismo, socialismo, comunismo e assim vai. Vamos ver aqui o André Ventura. Jair Messias Bolsonaro. And I'd like to mention him here, because I know, maybe all of you know, but I know, he's now in jail. He's now in jail for 27 years. President Bolsonaro is in jail for 27 years because he fought for freedom, because he fought against corruption in one of the most corrupt
countries in South America that is Brazil. You know, we have a lot of Brazilians living in Portugal right now. Most of them, they voted for me and they voted for Chega. But they know the corruption which was installed in Brazil for the last decade. And we had one man, Jair Bolsonaro, fighting against corruption, fighting against Lula da Silva, and fighting for a new great Brazil country. He is now in jail, and I like all the world, I like all Europe. I think we should, I think he deserves. Today is his birthday. He makes today his birthday, and I would like us to thank him for his fight, for the Brazilian fight, and for the fight against corruption. Thank you, Jair Bolsonaro. Thank you, Flávio Bolsonaro, for your fight for a new Brazil free of corruption. Pois é, veja bem. O que ele fala é tudo muito claro, embora Bolsonaro agora, como você acabou de informar, né, ele tenha progredido para a prisão domiciliar, continua sendo prisão, continua sendo um ex-presidente preso sem crime cometido. A verdade é essa, não cometeu crime e está preso, não importa onde, claro que em casa é melhor para os cuidados dele. Mas o fato é que eu percebo que muitas pessoas, muitos políticos, várias partes do poder do mundo estão acordando. Essa visita do Tanger foi fundamental para o Parlamento Europeu. Sabe, esse alinhamento que o Chega tem com o Brasil, com o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, é fundamental. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele que eu digo, o André Ventura, é uma pessoa que sofre em Portugal tanto quanto Bolsonaro sofre no Brasil. Não, claro, prisão. Estou falando politicamente. Qualquer coisa que ele faça é atacado. Todos contra Ventura. É o que nós vemos aqui. E me entristece muito ver as eleições em Portugal, onde eu que caminho pelas ruas amo andar, conversar com pessoas, é da minha natureza. E sempre pergunto, como é que está tudo? Tá indo. Mas você está feliz? Está satisfeito? Não, está ruim. E aí quando vem as eleições, lamentavelmente o povo português vota nos mesmos. Um dia eu espero que isso mude. Mas então, Ricardo, me fala sobre essa fala do André Ventura, foi no CIPEC na Hungria, não foi? E me fala sobre isso, esse reconhecimento da prisão arbitrária, criminosa do presidente Bolsonaro, desse eixo de ligação entre os dois, né, entre a ideia dos dois. O que você achou desse discurso dele no CIPEC? Primeiramente, eu quero agradecer ao Zé Ventura, a Donald Trump e também os eurodeputados, e a pressão internacional que funcionou, né? E realmente mostrou que o Brasil está sendo observado. A lei Magnício, no início, que aposentou o ministro Barroso, né, aquele que falou perdeu o Mané, acabou que o Mané foi ele que perdeu, né, que ele saiu, antecipou sua aposentadoria, mostrou que essas ações internacionais e esse apoio internacional é muito importante para mostrar que o mundo está observando o que está acontecendo no Brasil. Todas as ditaduras sanguinárias do mundo, né, quando não são observadas, não são coagidas, quero parabenizar o partido Vox da Espanha, que pegou o Maduro, congelou 130 e tantas contas na Espanha, o Carvajal, que foi preso pelo trabalho do Vox e foi entregue aos Estados Unidos, o Tribunal Penal Internacional em Haia, que condenou o Maduro também como pessoa não grata e criminoso internacional, narcotraficante internacional, os Estados Unidos que botou na lista, né, e o Lula está nessa lista também. A delação do Carvajal, junto com a delação agora do Maduro, está mostrando essas conexões internacionais, e o mundo está acordando e apoiando o Brasil. Então, essa pressão internacional que ajudou o Bolsonaro a ir para a prisão domiciliar. Agora é uma prisão, como você falou. E outra questão, eles não são bonzinhos, Nando Baltazar. Quando a PGR, Procuradoria-Geral da República, foi favorável ao pedido dos advogados para a prisão domiciliar, colocou o ministro Alexandre de Moraes numa situação complicada, porque ele está no UTI. Né? Então, o medo deles é que se o Bolsonaro morresse, porque isso aí, na verdade, é uma tortura que estão fazendo. O nome disso chama tortura.
né? E as coincidências é que são engraçadíssimas, né? O Alexandre de Moraes nasceu no dia do AI-5, né? Não sei se você sabia disso, depois você pesquisa, né? E eles falavam tanto contra a tortura, contra a ditadura, contra a censura, contra a opressão, estão fazendo exatamente tudo que eles censuravam. Iam para a rua com aqueles cartazes: censura nunca mais, tortura nunca mais, ditadura nunca mais, autoritarismo nunca mais. E eles estão fazendo exatamente... Anistia ampla, total e irrestrita. Isso é a camisa do Lula, né, da Dilma, e essa turma toda. Se o João Batista Figueiredo não tivesse assinado a Lei 6.683 de 1979, que deu essa anistia ampla, geral e restrita para eles, né, eles não teriam chegado ao poder. Aí eu pergunto, será que foi correto, né, o que o João Batista Figueiredo fez ou não, tentando pacificar o Brasil? Ou será que esse pessoal nunca quis a democracia? E, na verdade, ele também tinha uma frase que ele falava o seguinte: olha, quando eu legalizar esse partido / sindicato chamado PT e chegarem ao poder, para eles saírem do poder, só vai ser sobre muito sangue e muito suor brasileiro, muita lágrima, né? Então, isso ele falou quando ele não queria assinar a legalização do PT e a liberação, pelo menos, daqueles que praticaram atos hediondos, mas a pressão foi em cima do Figueiredo para querer pacificar o Brasil. Mas esse pessoal não quis paz, não quer pacificação, né? E mostrando agora que a recíproca não é verdadeira, né? Que são hipócritas, né? Na verdade, eles não querem, né, dar o benefício, né, da anistia, que já foi feita em várias vezes no país, né? Eu sou a favor, não é nem da anistia, eu sou a favor da anulação, porque está tudo errado, né? Esse processo é nulo de pleno direito, tem diversas irregularidades, e com o tempo, e lá na frente, ou não vamos fazer um outro programa, se quiser, sobre esse assunto, né, para não estender muito, mas essas penas são todas nulas de pleno direito. Né, pegaram o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Constituição, rasgaram e fizeram o que quiseram, está tudo nulo esse processo do dia 8 e dia 9 e os outros 4 inquéritos, né, correlatos a eles. Ricardo, eu concordo plenamente com você. Eu nunca gostei desse termo, né, que vem sendo lamentavelmente obrigatório ser utilizado, de anistia, porque você anistia criminosos. E quem está preso não são criminosos, são generais que serviram a pátria. Foi o presidente Bolsonaro que não tem um ato de corrupção durante o governo dele. Um presidente que não tentou o golpe, porque quem tentaria um golpe e um mês antes, ainda estando no poder, transferiria para o Lula todo o comando do Exército, pelos pedidos dele, nominalmente. Eu quero almirante tal, general tal, como um golpe. E assim, eu vou dizer, esse golpe nós já sabíamos que ia acontecer, não da maneira que aconteceu, mas que existia uma arapuca sendo formada no Brasil, como fizeram a arapuca também, porque é tudo cópia, né? Como fizeram a arapuca lá no Capitólio, queriam criar um Capitólio brasileiro. E aí, no meio desse Capitólio, que não tem líder, vendedor de algodão doce, vendedor de pipoca, foi parar até, você viu, foi parar até cachorro que estava com eles no acampamento, foi parar lá no ginásio da Polícia Federal. Até cachorro foi preso. Então, assim, é um absurdo do absurdo. Flávio Dino, ministro da Justiça à época, simplesmente deixa as imagens apagarem. É porque o contrato, as imagens tão relevantes, sabe? Ninguém sendo preso com a individualização de crime, sem prova de crime. Se não há prova de crime, não há crime. E se há indúbio, pró-réu. É pró-réu. Então, nós estamos vivendo um estado em que nada funciona. Nós temos muito nesse ano, nós brasileiros, que entendermos a necessidade de continuarmos a luta. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente se cansa, eu sei que a gente desestimula algumas vezes, mas é o único caminho. É a nossa pátria, é o Brasil. Ou a gente luta por ele,
ou a gente perde definitivamente. Esse ano tem eleições, muita gente diz que não vai haver e tal, várias teorias. Mas, por enquanto, o que nós temos é que lutar para fazer o maior número de senadores, deputados federais possível, porque o parlamento é mais importante, o Congresso Nacional é, de certa maneira, mais importante até do que o presidente da República. Embora eu esteja muito feliz de ver o Flávio Bolsonaro, a maneira que ele está levando a campanha dele, sem grito, sem ofensa, mas de uma maneira reta, de uma maneira contundente, educado e contundente, e necessário para o Brasil. Eu leio muita informação e parece que a própria esquerda, o próprio PT, já entende que, normalmente, pelas vias legais, não dá, pelas vias normais, né? Não dá para levar essa eleição. Essa eleição é uma eleição perdida. O que você acha disso e que recado você deixaria para o nosso público brasileiro que está passando por tanto sufoco, vendo tanta arbitrariedade, tanta maldade? Porque você disse, esse governo que nós temos hoje no Brasil não quer pacificar absolutamente nada. Não é governo, não. É o sistema, ele não quer pacificar absolutamente nada. O Lula veio para vingança. O Lula disse agora há menos de um mês, teremos guerra, essas eleições serão uma guerra. Sabe? Não serão o que deveria ser uma disputa de ideias, uma disputa de argumentos, de interesses e capacidades, mas sim uma guerra. E como ele próprio diz, guerra de narrativas, é criação de narrativas o tempo inteiro. Chega! O tempo do Lula chega, vê só, o tempo do Lula chega, estou falando já de chega em Portugal, mas o tempo do Lula chega, já deu. O povo tem que ir para a rua votar, mesmo sem acreditar que o voto seja tão válido assim, tem aquele poder tão grande. Só não dá para desistir, gente, só não dá para desistir. Que recado você deixaria para esse nosso povo brasileiro, Ricardo? Tão sofrido, vendo inquéritos inconstitucionais acontecendo desde 2019. Portanto, 7 anos de inquérito aberto inconstitucional, e que este inquérito levou milhares de brasileiros que são anônimos para fora do Brasil. Aqui em Portugal tem diversos, na Espanha tem outros diversos. Eu não estou falando daqueles que todos conhecem, eu estou falando daqueles que saíram só pelo medo, sem inquérito nenhum, porque sabiam que o dedo da maldade, da covardia, poderia encostar neles. Então, e quem está no Brasil sofre com esse mesmo dedo. Aliás, é uma mão inteira de absurdos, endividando o Brasil, imposto atrás de imposto, as empresas fechando, se mudando para o Paraguai, o Brasil perto de um colapso. Pô, vamos terminar esse programa dando uma voz de esperança para esse nosso povo, os nossos irmãos brasileiros tão sofridos. Como nós falamos vários assuntos, eu acho que é importante voltar um pouquinho atrás, no sentido de explicar para a população que esse mecanismo ele vem de muito longe. Você vê que Hitler, quando ele quis dominar o país pela ditadura, ele mandou queimar o parlamento alemão, e aí ele ficou como um grande herói, perseguiu, prendeu as pessoas que queimaram o parlamento alemão, né, e tal, e depois ele criou uma justiça dele que referendou todas as barbaridades que ele fez. Ou seja, quem lê a literatura no passado fica até com medo, porque se repete os mecanismos que fazem. Primeiro eles fazem a censura, acaba com a liberdade de imprensa, a liberdade de vir, né, a liberdade de opinião, eles doutrinam as pessoas em faculdades, criando seu nicho. E o Partido dos Trabalhadores é um partido que ele foi criado dentro do ódio, né? Botando brasileiro contra brasileiro, pobre contra rico, nortista contra sulista, patrão contra empregado, né? Dividindo os brasileiros, e assim que toda esquerda no mundo faz, né? Está no manual do comunismo, né? Dividir para governar, né? Então, a receita é a mesma, a gente já sabe.
Agora, esse senhor que governa, né, o seu partido mais de 20 anos, vai fazer 20 anos no Brasil, né, um senhor de 80 anos que não tem nada a apresentar de novo, né? A população, a gente tem que falar para esses 80 milhões de isentões que não foram votar, branco, nulo, o cara que não foi votar, esses 30 e tantos milhões de indecisos, e por isso que eu estou gostando da mensagem do Flávio Bolsonaro, explicar que o Lula é um covarde, né, onde pegou conquistas sociais, né, que o Bolsonaro ele conseguiu fazer a lei de aposentar o anacéfalo. O Estado brasileiro não conseguiu combater o chikungunya, né, e várias crianças nasceram sem cérebro, e cortaram a bolsa das pessoas, dessas crianças que não têm cérebro, né. O monocular, que tinha até, foi aniversário dela ontem, mas ela morreu, a nossa deputada do Mato Grosso, né, do Instituto Amália Barros, né, que, junto com a Michelle Bolsonaro, fez a aposentadoria do monocular, né, e várias conquistas sociais. Na época da pandemia, ninguém fala, mas triplicou o Bolsa Família. Tinha gente que recebeu 85, 300 reais, né? E aí a narrativa da esquerda, né, que na verdade na época da Dilma eles ligavam para a pessoa, olha, se você não votar na Dilma, a gente vai cortar a sua Bolsa Família, eu sei quantos votos na sua casa, né, a transposição de São Francisco, o Bolsonaro levou... Ricardo, desculpa te interromper, é porque isso que você está comentando é muito importante, mas é o que muitas pessoas sabem, outras precisam saber. Mas assim, o principal você, com toda a sua experiência política, sabe, da Câmara dos Deputados, do Senado, nosso Congresso Nacional, com toda a sua experiência como advogado, inclusive defendendo patriotas que foram presos no dia da perfídia. Então, eu quero usar dessa sua experiência para saber, e se houver, que você tente transmitir para o nosso público a realidade, a esperança, o que nós podemos fazer, todos nós como brasileiros, para mudar essa situação que hoje tem no Brasil e que ninguém mais quer. Tá, então, primeiro, o brasileiro não pode ir para a rua aos milhões sem nenhuma bandeira por trás. Nós temos que fazer um planejamento daqui para o fim da eleição. Primeiro, eu ainda tenho esperança e gostaria que tivesse um voto auditável, né? A gente tem muita dúvida sobre o processo eleitoral brasileiro. O aparelhamento do Tribunal Superior Eleitoral já começou de novo. Foi indicado 2 ministros agora que são ministros ideológicos. Então, você colocou um inimigo do Bolsonaro, né, na presidência do TSE. Isso aí não dá o equilíbrio das armas, né, e o equilíbrio, a paridade com a eleição correta. Então, eu acho que nas nossas pautas, a gente tem que acabar com essa pauta. Eu sou contra, é uma coisa interessante para quem está com muita pena, mas eu acho que a dosimetria, para mim, é um outro golpe, né? Então, essas pautas têm que acabar, e a gente está com muita pauta, aí confunde todo mundo esse teatro das tesouras. A pauta que a gente tem, que em 2015 foi aprovado pelo Congresso, é o voto auditável. Então, eu acho que tem que ter uma auditoria em cima dessas eleições, porque senão é muito fácil. Aquela urna eletrônica ninguém quer. Aquilo ali ninguém confia, né? Então, ninguém pode nem falar mal dela. Então, é voto auditável, né, para a gente ter eleições limpas e concretas. Outra coisa é ir votar, né, e convencer as pessoas, né, que são os isentões. Hoje o mundo já todo é Lula ou Bolsonaro, né, isso já está definido, né, e a gente só precisa agora pegar as pessoas que estão indecisas, trabalhar os indecisos, trabalhar o Nordeste. A gente só perdeu no Nordeste e no Pará, né? E o restante do Brasil, né, eu acredito que a gente vai ampliar muito a votação, mas a gente precisa de muita informação. A desinformação e os mecanismos que eles vão fazer de controle, a corrupção, a compra de voto, né, e também a falta de fiscalização do processo eleitoral, isso é que me assusta. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma pauta forte em cima disso, né, mas eu estou muito confiante de que, se a gente tiver o mínimo de controle dentro do TSE, tiver o voto auditável, ou se não tiver o voto auditável, mas a gente tiver um grupo de brasileiros fiscalizando o processo, correndo atrás e podendo ter eleições justas, né, o Brasil, como o resto da América do Sul, vai virar para a direita, né?
Vai ter eleições na Colômbia agora, eu tenho certeza que nós vamos ganhar. E eu acredito que se o Flávio Bolsonaro estiver acima de 10%, 12% na pesquisa, nós vamos ganhar essa eleição. Agora, se a gente ficar empatados, a diferença de 3, 4 pontos, o risco é muito grande, porque você sabe que metade do Brasil está recebendo Bolsa Família, e eles sabem fazer a campanha da opressão, da humilhação, da narrativa, né? Eles sabem lidar com essas mentiras da picanha, né? Da picanha, do miojo sabor picanha. Então, Lula, para mim, é uma mercadoria vencida, é uma picanha vencida, é uma mentira, todo mundo já sabe, né, que ele é o representante da corrupção no Brasil, como o Ciro Gomes fala, é o encantador de serpente, né, e o brasileiro tem que ficar mais politizado, mais ativo, mais inteligente, né, se a pessoa quiser votar nele, é o exemplo de ódio do Brasil, e se você votar nesse homem, esse homem representa tudo de errado. Os observadores internacionais que estão aqui no Brasil, não é só por isso, não. Ele não ama, não é o Brasil, ele não ama, é o mundo, porque você tem aqui diversos problemas o Brasil assina, é signatário de diversos pactos internacionais de não proliferação, né, de armamento e nuclear, tecnologia nuclear, né, ele está deixando a China comprar o Brasil por cima, né, das pessoas, né? Então, votar no Lula é entregar o Brasil, é odiar o Brasil, né? Se você tem alguma simpatia por algum momento, alguma coisa que ele fez, você tem que entender que você está dando um cheque em branco para uma pessoa que odeia você, odeia os idosos, né? Vários idosos foram roubados por ele, gente, né? Gente doente foi roubado, a inflação corroeu a sua comida, você não consegue comprar um carrinho de comida. No início do governo do Lula, né, quem enchia um carrinho hoje não consegue comprar metade, né? A moeda nossa, ela derreteu. Ele é contra o trabalho, ele é contra o emprego, ele é contra a produção, ele é contra o patriotismo, ele é contra a família. Então, o Lula é o extrato de um ser decadente. Esse discurso dele é um discurso completamente fora do padrão, né? Ele se aliou às ditaduras mais sanguinárias do mundo, os maiores covardes, sanguinários e assassinos do mundo estão do lado do Lula. Olha com quem ele anda, quem ele defende, esses ayatollahs assassinos, né? Esses sanguinários da África, ditadores que matam mulheres e crianças sem nenhum respeito ao ser humano, esse Maduro que torturou mais de 68 mil pessoas no cárcere, mataram desde o governo passado mais de 100 mil pessoas, metade do país teve que se exilar, ir embora, fugir. É isso que você quer que o Brasil vire uma Venezuela? Você quer que o Brasil vire uma miséria total? Ele mesmo falou que o brasileiro que ganha acima de 3 salários mínimos já não vota nele. Então ele quer a indústria da fome, da miséria, da seca, da tristeza. Ele, Pois é, tudo que ele quer é a continuidade do projeto de poder dele, e eu espero que a população brasileira entenda, muitos, a maioria, vou te dizer, sem medo de errar, mais de metade da população já entendeu. A questão agora é trâmite, é o que vai ter aí na frente, o que nós brasileiros vamos ter para encarar, né? Até no processo eleitoral, que o Lula falou que vai ser uma guerra, e a Dilma já havia dito, a gente faz o diabo para ganhar as eleições. É o mesmo grupo que faz o diabo para ganhar a eleição, é o mesmo grupo que cria narrativa para defender assassinos. É o mesmo grupo que rouba a velhinha, que rouba o velho, quem contribuiu a vida inteira. É o mesmo grupo que está tirando todas as empresas do Brasil, ou por fechamento, ou porque estão realmente acabando, devendo. Nunca tivemos dívidas tão grandes, as empresas estão fechando, indo para o Paraguai. Brasileiros, como eu falei aqui anteriormente, indo para diversas partes do mundo, tentando, um membro vai para tentar uma vida melhor e quem sabe puxar a família depois. É uma descrença no que está acontecendo, é um absurdo o que está acontecendo com o Brasil.
E eu espero, o nosso programa aqui ele é internacional, né, sobre o que está acontecendo na Europa. Eu espero que a Europa acorde para o que está acontecendo no Brasil, assim como os Estados Unidos já acordaram. Eu espero que a Europa tenha ações mais contundentes e necessárias com relação ao Brasil. Nem que seja em termos de palavras, de atos, de repúdio ao Brasil, repúdio ao que está acontecendo. Uma república de ladrões. Viramos uma república de ladrões. Então, eu queria terminar essa entrevista, eu sempre gosto de terminar mais em alto astral, se é que é possível, é muito difícil qualquer coisa em alto astral nos dias de hoje, mas agradecendo... Opa! Eu acho que se a gente combater a fraude eleitoral na Bahia, no Maranhão, no Piauí, né, e no interior do Ceará, a gente ganha a eleição. E o mundo tem que ficar de olho, ajudar a gente a observar, mandar observadores internacionais, né, porque eles não aceitaram a fraude eleitoral na Venezuela. Eu tenho certeza, né, que se for eleições limpas, o Lula não vai ganhar. Né? Agora, se tiver fraude eleitoral, aí o mundo não pode aceitar, como não aceitou a eleição do Brasil. Exato, o mundo tem que estar com fiscalização em cima da nossa democracia tão punjante, do que eles... Hã? O Lula diz que é democracia relativa. O que é isso? Da democracia relativa. O mundo tem que estar de olho. O Brasil é um player muito importante para o mundo inteiro. O Brasil não é só importante para nós brasileiros, ele tem uma importância para o mundo inteiro. Ele é o grande celeiro de alimentação do mundo, é o país mais rico em termos de subsolo, em termos de água. Olha, o Brasil era para ser primeiro mundo há muito tempo. O Bolsonaro tentou colocar no trilho junto com Paulo Guedes e sua equipe, mas era atacado todo dia pela mídia que o atacava todos os dias e que hoje está sendo obrigada a entender o que está acontecendo. Hoje está sendo obrigada a só assistir o que está acontecendo aí. A grande mídia está se colocando em contraposição. Mas, Ricardo, eu queria dizer que, primeiro, eu faço um convite para você para que a gente tente toda semana ter um programa meu e seu, falar um pouco de Brasil, Europa, assuntos diversos, sobre esses temas, falar sobre os presos de 8 de janeiro, um tema específico, eleições, outro tema específico. A invasão da Europa, outro tema específico, sabe? Os nossos migrantes portugueses, porque em Portugal também não está fácil não, viu, gente? O português se forma e rala peito, vai embora viver em outro país, aonde o país dá mais condições de viver. Tá ruim, o mundo tá muito chato, mas cabe a nós mudar. Então, eu queria agradecer a você pelo seu empenho, pela sua luta, mostrando e levando o Chega ao Brasil, fazendo esse encaixe político, né, de autoridades sobre esse tema, esse grande tema. E, sabe, eu te admiro muito, Ricardo, admiro muito a sua luta. E eu vou, primeiro, antes de me despedir de você, eu vou colocar um vídeo aqui que eu acho que o nosso público vai gostar. Tá. O nosso Brasil, se Deus quiser. Obrigado, Fábio. Tamo junto. É isso. É ele junto com o Flávio, é o Ricardo articulando junto com o Chega. Correndo, conversando com a população. Tá uma esperança que está vindo, comovendo as pessoas choram, abraçam a gente na rua, o pessoal quer esperança, quer acreditar no Brasil. O brasileiro ele não desiste nunca. E hoje eu acho que o programa, viu, Nando Baltazar, ele é pé quente, porque muita gente orou, joelhou, rezou e pediu para Jair Messias Bolsonaro ter o conforto do seu lar, e ele saindo da UTI aqui amanhã ou depois, ele vai poder comemorar atrasado o seu aniversário da Michelle, que um faz aniversário no dia, outro no outro, né, e ter o conforto do seu lar. É tão importante, acho que as pessoas que nunca foram presas, nunca foram privadas da sua liberdade,
como o próprio Bolsonaro falou e nós falamos, a liberdade é tudo, né? A pessoa sem liberdade, ela pode ter dinheiro, ela pode ter o que for, mas ela não é feliz, né? Então, o Brasil tem que sair dessas amarras para gritar, nós somos um povo livre, né? O nosso país é gigante, o povo é maravilhoso, aquele povo brasileiro que tinha um sorriso farto, o abraço, né? E que abraçava o mundo, um povo aconchegante, um povo amistoso. Hoje, famílias não se conversam, né? Porque você defender ditadores e pessoas que fazem opressão, a maldade, a ruindade, né? E as pessoas ficam mais violentas, porque hoje as pessoas de esquerda não conseguem dialogar, vão para a parte da agressividade, porque eles querem interromper o diálogo, porque eles não conseguem ganhar nenhum debate, porque eles não têm argumento para ganhar debate. Mas eu acredito no Brasil, eu acredito no povo brasileiro, e principalmente nossos irmãos portugueses estão mostrando que tem um coração, né, também brasileiro, né? Nós somos um povo que fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, né? Muitos são de cultura judaico-cristã. As festas brasileiras do Carnaval, festa junina, nasceram em Portugal, né? Então é um povo que tem um laço de amizade. E a Europa, nós temos vários imigrantes alemães, né? Japoneses, portugueses, né? E vários povos italianos, né, no Brasil que sabem que o Brasil já foi porto seguro quando eles estavam sofrendo e agora eles estão sendo nosso porto seguro no momento de dificuldade. Mas isso vai acabar. Outro dia me perguntaram, que é a pergunta dos portugueses, né? Qual o melhor programa de combate à imigração? Eu falei, é o Brasil tirar Lula do poder e voltar no eixo do desenvolvimento, da defesa do emprego, da defesa da família, né? Porque muitas pessoas saíram do Brasil, não queriam sair do Brasil. Saíram do Brasil como os 5 milhões de portugueses saíram, em busca de oportunidade e busca também de não ser perseguido, né? Através da liberdade, né? E do acolhimento. Então, Nando Baltazar, eu acho que o canal Intercontinental já começou bem com esse novo movimento que o senhor me convidou para participar, dentro aqui dessa entrevista, desse canal de informação agora semanal, né, que a gente já começa com a grande notícia. Bolsonaro vai estar em casa e viva a liberdade do capitão e de todos os brasileiros que hoje sofrem, né? E aí a gente pode gritar, censura nunca mais. É isso. Viva a liberdade do Bolsonaro, viva a liberdade do povo brasileiro, viva a liberdade de todos os que estão sendo oprimidos por qualquer sistema nefasto, todos os que estão sob o jugo de uma ditadura, que consigam se libertar, que nós brasileiros consigamos mudar o nosso Brasil, tenhamos a força de mudar, e essa força de mudar é de cada um de nós. Veja bem, estou aqui conversando com o Ricardo Horta, advogado na Europa, no Brasil, uma pessoa que ajuda tanta e tanta e tanta gente, sabe? A minha admiração pelo Ricardo é enorme. Então, Ricardo, queria te agradecer por toda a sua luta, todo o seu empenho. Eu vou te dizer, eu não sei se eu teria a força que você tem para essa luta que você faz. Você faz a luta em 2 continentes ao mesmo tempo. Então, uma grande admiração por você e muito obrigado, meu irmão. Força, patriotas unidos em prol da liberdade. Vamos juntos. E é isso, gente. Vamos juntos. Vou colocar aqui o curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Esse é o programa Intercontinental, né? É a nossa entrevista intercontinental no canal Intercontinental. E a ideia é essa, é conversar com pessoas do mundo inteiro. Já conversei com o Ricardo. Vamos também falar muito sobre a Europa. Quero ter um programa, vários programas, sobre os migrantes portugueses que se sentem obrigados a se formar e sair de Portugal, porque o país não dá condições deles continuarem aqui. Então, assim, tem muito, muito programa. Ricardo Horta, doutor Ricardo Horta, é um amigo, é uma pessoa que tem muito conhecimento,
tanto aí no Brasil quanto aqui em Portugal, e vai contribuir muito. Eu estou cutucando ele para fazer programa semanal, tá, gente? Cada vez com um tema apropriado, específico, e debater aquele tema. São muitos e muitos e muitos temas. Mas o principal e o mais importante para esse canal, para esse conteúdo, para o Brasil, é você. É você que está nos assistindo. É o seu apoio, não só ao canal. Ao canal vai lá, curte, compartilha, comenta. É o seu apoio ao Brasil. É o seu apoio à honestidade. É o seu apoio ao que está certo. É a sua força de lutar contra o que está errado. Esse programa, esse canal, é feito por mim. Nando Baltazar, um brasileiro que mora na Europa. Decidi vir morar aqui exatamente por tudo que vocês já sabem e conhecem. Mas eu vou dizer, um dia a gente vai se encontrar de novo num Brasil muito mais próspero, num Brasil muito melhor. Portanto, fiquem todos com Deus, não deixem de orar, não deixem de acreditar. O Brasil é gigante. Muito obrigado a todos vocês.